episódio passado terminou com um baita de um cliffhanger, e por incrível que pareça, eu demorei menos de um mês pra trazer esse vídeo pra vocês. Assim, eu só acho que eu mereço uma inscriçãozinha, né? Eu sei que você aí tá assistindo essa série e dando risadinha, e até agora não se inscreveu. Menos de 20% das pessoas que estão acompanhando essa série comigo não são inscritas. Então, dá uma descidinha aí rapidinho e aperta esse botão, se não for pedir muito. E é isso, obrigado. Enfim, esse episódio inicia um pouco antes de quando foi finalizado o anterior. Helena pega seu carro e vai à casa de Stefan cobrar ele. Chegando lá, ela abre a porta e... me dá 5 minutos no CapCut e eu faço uma transição menos tosca que essa. É, meus amigos, esse é um episódio de flashback. Quando eu vi isso, eu levei um genuíno susto, achando que teria que aturar um episódio inteiro assim, mas não, pelo menos esse episódio aqui não é inteiramente isso. A gente vai ter umas cenas no passado e outras no presente, ufa. Eu sei que parece que eu tô fazendo uma tempestade em um copo d'água, mas é que eu particularmente odeio flashbacks. É um dos recursos narrativos que mais me irritam. Eu não vou entrar muito a fundo nisso, porque talvez eu faça um vídeo só sobre isso. Mas já que a gente entrou nesse assunto de narrativa, já faz um tempo que eu não venho aqui dar uma palestrinha, mas eu acho que esse episódio é perfeito para isso. Basicamente, o que eu tô querendo dizer é que o início desse episódio estabelece o uso de uma técnica que será usada adiante, chamada retardamento de narrativa, que é quando a história tá avançando para a resolução de um plot, mas antes que isso seja resolvido, a história dá uma pausa e foca em outros acontecimentos que irão contextualizar o plot que você tá acompanhando e ainda não foi resolvido. Nesse caso, a Helena descobriu que Stefan era um vampiro, que era algo que nós espectadores já sabíamos. Porém, assim como a Helena, existem outras coisas que a gente também não sabe, tipo, quem cacetadas é Catherine? Por que o Damon e o Stefan se odeiam? A gente sabe que é por causa da Catherine, mas até o momento o que aconteceu entre esses três é meio ambíguo. Então nesses primeiros 2 minutos, somos teleportados para 1864, onde vemos a chegada de Catherine na mansão Salvatore, o que de primeira vista me deu a entender que esse é um episódio em que vamos ter o contexto do backstory desses dois, e finalmente o enredo dessa história teria um avanço significativo. Só que não vai ser isso que vai acontecer. Afinal de contas, isso aqui é uma série da CW, ou seja, ela precisa ter uma caralhada de episódios, porque quanto mais episódios, mais dinheiro. E ao longo desses episódios, você vai receber migalhas do enredo principal, com várias pequenas coisas acontecendo aqui e ali, pra somente preencher lacuna, da mesma forma que eu tô dando toda essa palestra pra preencher esse vídeo, porque senão ele ficaria muito curto, já que eu simplesmente não tenho muito o que falar desse episódio. Acontece pouca coisa, então vamos continuar isso aqui? Helena pergunta de Stefan o que ele é e ele responde, você sabe o que eu sou. Só que Helena tá meio que naquela fase de negação, ela não quer acreditar que isso é verdade, que ele é um vampiro. Então pra provar isso, o Stefan usa seus poderes na frente dela. Isso deixa a Helena com medo e ela vai pra casa, mas aí Stefan também aparece por lá. Helena. Ela quer saber se é ele que tem atacado as pessoas, aí ele diz que foi o Damon, mas mesmo assim ela manda ele embora. Enquanto isso, o Damon está se deliciando com os cadáveres dos drogados e depois se livrando deles, tacando fogo. Aí ele faz uma ligação pra Stefan querendo saber onde está o seu anel. Se Stefan não entregar o anel, ele vai atrás de Helena. Ih, esse papo de anel aí fica meio esquisito, hein? Minha felicidade assistindo essa bomba dura tão pouco. Já é a segunda vez que a gente quase se livra dessa personagem de merda, mas ela simplesmente se recusa a partir dessa pra melhor. E pelo menos dessa vez, ela estar viva não faz o menor sentido. Ela foi a primeira a ser atacada, e foi justo quando o Damon estava desse jeito aqui. Como é possível que ele não tenha drenado todo o sangue do corpo dela, quando ele estava em um momento em que precisava desesperadamente se alimentar? E não é bastante conveniente ele ter ateado fogo em todos os outros corpos de pessoas que ele matou depois dela, deixando ela por último, pra quando chegar na vez dela, ela estar viva. You just don't wanna die, do you? Na manhã seguinte, Helena se encontra com Stefan, pedindo pra ele explicar tudo pra ela. Aí ele começa a falar sobre eles queimarem no sol e precisarem usar anel, sobre verbena, toda aquela coisa que eu já desenvolvi em outros episódios. Aí ele pede esse dia pra ela, para ele explicar tudo, toda a história dele. Então eles vão pra esse lugar, que Stefan diz que costumava ser a casa dele. E como só tem destroços dessa miséria, Helena pergunta quantos anos ele tem. I've been 17 years old since 1864.
Então você não tem 17 anos, meu amigo, você tem 162 anos. Enquanto ele fala sobre o passado, nós voltamos pros flashbacks, que é onde nós vimos que Stefan e Damon eram próximos. Tipo, eles se davam bem pra caramba, e já dá pra perceber que os dois tinham ali uma quedinha por ela, pela Catherine. Principalmente o Stefan. E meio que dá a entender que o Damon conseguia notar que tinha ali um clima rolando entre os dois, e nas próximas cenas é perceptível que existia uma aproximação maior entre Catherine e Stefan. Ela inclusive foi o par dele no Baile dos Fundadores, aquele mesmo evento que a gente viu há uns episódios atrás. Ele acontecia desde essa época, e nessa conversa ele também diz que Catherine passou a ficar com os dois, mas isso daí fica só com base no acredita, porque não nos é mostrado nenhuma cena de Damon e Catherine se pegando. Esses flashbacks são só da visão do Stefan. Provavelmente mais pra frente a gente vai ter a visão do Damon, mas o fato que temos aqui é que ela se alimentava do Stefan e hipnotizava ele pra não contar pra ninguém. E temos essa fala dela: You have no idea of the future I have planned for us. You, me, and Damon. Que é mais uma coisa jogada nesse episódio que deveria ser pra responder perguntas, mas que acabou gerando mais perguntas ainda. E esse é o fim dos flashbacks. É isso, ele não explicou pra Lena nem a principal coisa, que é ela ser parecida com a Catherine. Isso daí continua sendo um mistério que, foda-se, temos aí 1 bilhão de episódios ainda pra ver. Em algum momento vai ser jogado isso daí. Porque essa série precisa desesperadamente manter você preso pra assistir todos os outros 16 episódios que vem pela frente. Nossa, como eu odeio séries adolescentes dos anos 2000/2010. Damon levou a Vicky pra casa e lá ele resolve alimentar ela com seu sangue. Acho que eu nunca falei isso, mas o sangue de vampiro cura feridas humanas. Então agora a Vicky está oficialmente revigorada. Eba, que legal. Aí depois começa uma putaria generalizada. Eles bebem o sangue um do outro e ficam ouvindo música e dançando. Aí a gente tem esse fanservice pra garotinhas de 14 anos apreciarem o corpo sarado do Damon e fazendo também com que garotinhos de 14 anos questionem a sua sexualidade. Eu não ironicamente conheço pessoas que saíram do armário por causa dele. Acho que isso pode ser considerado um ponto positivo, eu acho. Tipo, as pessoas precisam se conhecer de alguma forma. Por outro lado, assistir isso e conseguir não enfiar um lápis no meu olho e tacar minha cabeça na parede pra fazer o lápis perfurar o meu cérebro foi um desafio pra mim. Porque isso é extremamente cringe. Eu sei que é cringe usar a palavra cringe, mas eu não sei qual palavra explica melhor o que eu estou sentindo nesse momento. Enfim, depois de toda essa patota, Damon mata a Vicky e ela volta à vida. Como a gente já sabe, agora ela tá na fase de transição e precisa ingerir sangue humano pra se tornar uma vampira. Se ela não ingerir, ela morre. E por favor que morra, mas tipo, de verdade dessa vez. Vamos falar sobre esse núcleo aqui. Esse cara entrega pro prefeito o relógio que ele roubou do Jeremy e finalmente a gente descobre o pra que isso serve. É pra fazer uma bússola que encontra vampiros. Então eles vão à caça usando armas com balas de madeira. E a melhor parte é que esses idiotas se separam sem a menor necessidade. Eles têm a caceta de uma bússola de vampiro e a ideia genial deles é deixar essa desgraça nas mãos desse merda, que é a porra de um jornalista. E tipo, ele vai seguir sozinho, enquanto esses dois, que são policiais treinados, vão seguir por outro caminho, sem bússola. E tipo, não é nem como se esse cara aqui fosse um caçador experiente. Ele até mesmo fala que ele nunca enfrentou um vampiro. E mesmo assim, ele é o cara que vai seguir com a bússola sozinho, enquanto 2 policiais vão por outro caminho, sem nenhum tipo de coordenada. Eles só vão seguir por aí, porque sim. Porque sim, não tem explicação, é só porque sim. Eu desisto, tá? Eu desisto de encontrar lógica nas ações desses personagens. Antes da gente ver a merda federal que isso aqui vai dar, vamos logo pra esse outro núcleo de Vicky, que agora aparece na casa de Jeremy e começa a comer tudo que tem na geladeira, só que nada satisfaz ela. Aí o Jeremy chamou o Matt, que não ajuda em porra nenhuma, ele só apareceu ali no episódio 2 cenas e foda-se, é isso, não tem mais nenhuma participação dele. Aí chega a Helena, chega o Stefan, e o Stefan já chega colocando pau na mesa, mandando o Vicky ficar calma e depois mandando levarem ela pra cama. E quando ele tá sozinho ali com a Helena, ele conta pra ela que a Vicky tá transicionando. E nessa, a Vicky tá abraçada ali com o Jeremy no quarto, quando ela acaba quase mordendo ele. Aí ela se assusta e sai correndo. E eu acho que quando a pessoa tá transicionando, ela já tem um pouco dos poderes, né? Porque ela passa pela porta e simplesmente some, como se ela tivesse corrido na velocidade da luz. Ela sumiu. E aí o Stefan vai atrás dela. Aí voltamos pra esse panaca, andando pela floresta à noite, sozinho, quando ele percebe que a bússola tá apontando pro cemitério. Aí ele liga pros policiais pra avisar, mas mesmo assim ele segue sozinho. E quem tá no cemitério, na verdade, é o Stefan, que foi lá pra encontrar a Vicky e tentar confortar ela, que tá com medo. Ela começa a se lembrar das coisas que Damon fez com ela, que ele
era o vampiro e que ele já tinha hipnotizado ela antes pra fazer ela esquecer isso. E Stefan tenta acalmar ela dizendo que vai ficar tudo bem e tal. Só que aí o Stefan leva um tiro. Essas balas de madeira não são letais, elas só deixam o vampiro fraco e o trabalho tem que ser terminado com a estaca. Mas você não espera mesmo que esse cara aqui vai sobreviver, né? Ele morre antes de conseguir matar o Stefan. Ainda bem que não me deu o trabalho de aprender o nome dele. Damon salva o Stefan e tira a bala de madeira do peito dele, porque se alguém vai matar o Stefan, vai ser ele mesmo. Enquanto isso, o Vic está saboreando o otário ali e consequentemente completando a sua transição. Aí depois a polícia chega, quando tudo já aconteceu, porque são um bando de burros imbecis. E ainda por cima, agora eles estão sem a bússola, porque Damon pegou ela e levou com ele. E é isso, no final a Lena termina oficialmente o seu relacionamento com o Stefan, com direito a choradeira e musiquinha triste tocando no fundo. Esse foi provavelmente o pior episódio até agora, pelo menos foi o que mais me estressou. Então deixa o like aí pelo meu sacrifício de continuar assistindo essa série. E se der, comenta aí qualquer coisa, porque isso ajuda o vídeo a ser divulgado para mais pessoas. É isso, até a próxima.